Bom dia! Pode ser que você tenha acordado hoje já pensando na lista de coisas que precisa fazer, os compromissos, as mensagens para responder, a aparência para manter. E talvez, no meio disso tudo, exista um cansaço que não é do corpo. É um cansaço de sustentar uma imagem, de manter a fachada, de pintar por fora o que por dentro já desmoronou. Se é assim, então o evangelho de hoje foi escrito para você. E aviso, ele é duro, mas é duro do jeito que um pai é duro quando ama demais para mentir. Jesus está novamente diante dos fariseus, e se ontem ele falou do copo sujo por dentro, hoje ele vai mais fundo, muito mais fundo. Ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Sepulcros caiados. Na cultura judaica do tempo de Jesus, os túmulos eram pintados de branco caiados antes das grandes festas, não por estética, por higiene ritual. Quem tocasse um túmulo ficava impuro, então pintavam-nos para que fossem visíveis, para que as pessoas se desviassem. A cal branca não era decoração, era aviso: aqui dentro há morte, não toque. E Jesus pega essa imagem e a vira do avesso. Ele diz: vocês são exatamente isso, bonitos por fora, brancos, impecáveis, mas por dentro, ossos de mortos, podridão, hipocrisia e injustiça. A cal branca que vocês vestem não é beleza, é disfarce. E depois Jesus acrescenta algo ainda mais incômodo. Ele diz que os fariseus constroem sepulcros para os profetas e enfeitam os túmulos dos justos, dizendo: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles. Em outras palavras, nós somos melhores do que nossos antepassados. Nós nunca teríamos errado como eles erraram. E Jesus responde com essa frase: vocês provam exatamente o contrário, porque quem está seguro de que nunca erraria é justamente quem está mais cego para os seus próprios erros. A arrogância moral é o pior tipo de sepulcro caiado, é bonita por fora e mortal por dentro. Na primeira leitura, Paulo escreve aos Tessalonicenses com uma franqueza que complementa tudo isso. Ele diz: trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Paulo não pregava de mãos limpas, ele trabalhava, ele suava, ele vivia o que ensinava. E então deixa a regra mais simples e mais radical da vida cristã: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Isso não é crueldade, é coerência, é o oposto do sepulcro caiado. Paulo está dizendo: não basta pregar bonito, é preciso viver o que se prega. A fé precisa ter calo nas mãos. E o Salmo 127 responde com uma promessa que parece simples, mas é revolucionária: felizes todos que respeitam o Senhor, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. A felicidade no Salmo não vem de aparência, vem do trabalho honesto, vem do que se constrói por dentro, com as próprias mãos, em silêncio, sem plateia. O Papa Francisco, comentando esse mesmo evangelho, disse algo que vale repetir: é muito difícil que um corrupto consiga voltar atrás. O pecador sim, porque o Senhor é misericordioso e espera-nos a todos. Mas o corrupto vive obstinado com as suas coisas. E qual é a diferença entre o pecador e o corrupto? O pecador sabe que errou. O corrupto se convenceu de que está certo. O pecador chora. O corrupto pinta o túmulo e segue adiante. Hoje, Jesus nos pede para não pintar o túmulo, para abri-lo,
para olhar os ossos que estão lá dentro, os ressentimentos, as mentiras, as incoerências, os pecados que escondemos debaixo de cal branca e dizer: Senhor, aqui dentro a morte. Vem-me e ressuscita. Não pinte o túmulo, abra-o. Agora eu quero falar com quem se afastou, com quem um dia estava dentro da igreja, participava, servia, rezava e saiu, não por preguiça, não por indiferença, saiu porque viu por dentro, viu os ossos. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora carregam uma ferida muito específica. Vocês não perderam a fé em Deus, vocês perderam a fé nas pessoas que diziam representá-lo. Viram o líder de comunidade que pregava a família e destruía a sua. Viram o padre que falava de humildade do altar e tratava os funcionários como servos. Viram o grupo de oração que sorria na frente e fofocava atrás. Viram sepulcros caiados e disseram: se é isso, eu não quero mais. Eu não vou te dizer que você estava errado, porque a dor que você sentiu era real, a decepção era legítima, a hipocrisia que você viu não era imaginação sua. Jesus viu a mesma coisa, e a resposta dele não foi sair do templo e nunca mais voltar. A resposta dele foi abrir o sepulcro, denunciar, dizer a verdade. Ele não fingiu que estava tudo bem, ele chorou por Jerusalém, ele confrontou, ele amou o suficiente para não se calar. Então eu quero te fazer um convite, não para voltar para o mesmo lugar, não para fingir que nada aconteceu, não para engolir a dor e sorrir. O convite é para separar duas coisas que se misturaram dentro de você: a instituição que te feriu e o Deus que nunca te pintou de branco por fora. Deus nunca foi um sepulcro caiado. As pessoas, sim, Deus. Não. Paulo, na leitura de hoje, não fala de uma fé bonita e teórica. Ele fala de uma fé que trabalha, que suas, que tem calo, e termina com uma frase que é quase uma oração: que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz sempre e em toda parte. Ele próprio, não os representantes, não os líderes, não as estruturas, Ele próprio. A paz que você procura não vem de uma comunidade perfeita, vem de um Deus que é maior do que as falhas de quem o representa. Se você se afastou, a porta não está fechada, mas eu não vou mentir, a porta pode estar diferente do que você lembra. Talvez você não precise entrar pela mesma porta, talvez o seu caminho de volta passe por um lugar mais silencioso, mais honesto, mais nu, um lugar sem cal branca, sem tinta, só verdade. Não pinte o túmulo, abra-o. Agora eu quero falar com os casais, e hoje eu preciso falar de algo que muitos conhecem, mas poucos nomeiam: a mentira silenciosa. Existe um tipo de mentira que não precisa de palavras. É a mentira do gesto automático, o beijo de boa noite que virou protocolo, o eu te amo que sai da boca como sai o bom dia para o porteiro por educação, não por verdade. O jantar juntos em que os dois estão ali, mas nenhum dos dois está presente. Um olha o celular, o outro olha o prato, e entre os dois, um silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. Esse é o sepulcro caiado do casamento. Por fora, tudo funciona. Os filhos estão na escola, as contas estão pagas, a foto de família está na parede, mas por dentro os ossos estão secos. O afeto morreu e ninguém fez o velório. O desejo se apagou e ninguém acendeu uma vela. A cumplicidade sumiu e ninguém deu por falta ou deu, mas não teve coragem de dizer. Jesus hoje não está condenando só os fariseus do templo. Ele está falando de todo lugar onde o exterior não corresponde ao interior. E o casamento é talvez o lugar onde isso mais dói, porque é o lugar onde duas pessoas juraram ser verdadeiras uma com a outra, e aos poucos foram substituindo a verdade pela conveniência. Eu quero propor algo concreto para vocês hoje. Não é um grande gesto, não é uma viagem romântica, nem uma conversa de 5 horas. É uma pergunta:
hoje à noite, ou quando estiverem juntos, um olhe para o outro e pergunte: o que você não está me dizendo? E depois, isso é o mais difícil, fique em silêncio. Não se defenda, não corrija, não explique, apenas ouça, porque o primeiro passo para abrir o sepulcro é parar de pintar por cima dele. O salmo de hoje diz: do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Casamento é trabalho de mãos, não é trabalho de fachada, é construir todo dia, com esforço e cansaço, como Paulo dizia, algo que é verdadeiro, algo que por dentro é igual ao que está por fora, algo que não precisa de cal branca porque não tem nada a esconder. E se por dentro já há ossos secos, não entre em pânico. Lembre-se, na semana passada, ouvimos Ezequiel dizer que Deus sopra sobre ossos secos e eles voltam a viver. Ossos secos não são sentença final, são ponto de partida desde que alguém tenha coragem de abrir o túmulo. Não pinte o túmulo, abra-o. E agora eu falo com vocês, jovens, e vou falar de algo que vocês conhecem melhor do que eu: a cultura do parecer. Vocês cresceram numa geração onde a imagem veio antes da identidade. Antes de saber quem vocês são, já precisavam decidir como pareciam. O perfil foi criado antes da personalidade. A bio do Instagram foi escrita antes do primeiro capítulo da própria história. E o resultado é uma geração inteira de sepulcros caiados involuntários, pessoas que não escolheram a hipocrisia, mas foram moldadas por um sistema que recompensa a aparência e pune a autenticidade. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o que acontece quando alguém posta uma foto sem filtro, menos curtidas. Quando alguém escreve o que realmente sente, menos seguidores. Quando alguém admite que está mal, menos convites. O algoritmo ensina, dia após dia, que o sepulcro caiado funciona, que a cal branca gera engajamento, que a verdade não viraliza, e o preço disso é a saúde de vocês. Não estou exagerando. O preço da fachada permanente é a ansiedade de quem vive com medo de ser descoberto, é a depressão de quem olha o próprio perfil e não se reconhece, é a solidão de quem tem 1000 seguidores e nenhuma pessoa para quem possa ligar às 3 da manhã e dizer: eu não estou bem. Jesus olhou para os fariseus e chamou-os de sepulcros caiados, não por maldade, por amor, porque enquanto eles continuassem pintando por fora, nunca iriam enfrentar o que estava por dentro. E enquanto você continuar editando, filtrando, ajustando, performando, nunca vai poder ser amado pelo que realmente é, porque ninguém conhece o que realmente é. Eu quero te propor um ato de coragem microscópico. Hoje, em algum momento, deixe o túmulo aberto. Pode ser numa conversa com um amigo, pode ser numa mensagem para alguém de confiança, pode ser num diário que ninguém lê. Diga algo verdadeiro sobre como você está, sem filtro, sem edição, sem preocupação com o que vão pensar. A primeira pessoa que precisa ver o seu interior sem cal branca é você mesmo. O Papa Francisco disse que o corrupto está obstinado preso na própria fachada, incapaz de voltar. Mas vocês não são corruptos. Vocês são jovens num sistema que recompensa a corrupção da imagem. A diferença é que vocês ainda podem escolher a verdade, mesmo que ela dê menos curtidas, mesmo que ela custe seguidores, mesmo que ela pareça feia, porque a verdade crua, nua, sem tinta, é o único material com que Deus consegue construir algo que dura. Não pinte o túmulo, abra-o. Vamos rezar agora. E eu quero pedir que você não reze bonito, não reze com a voz certa, com a postura certa, com as palavras ensaiadas. Reze de verdade. Reze como quem abre o túmulo e deixa Deus ver o que há dentro. Reze como o pecador que sabe que precisa de misericórdia, não como o corrupto que acha que está tudo bem. Se puder, abra as mãos, palmas
palmas para cima. É um gesto simples, mas diz muito. Eu não estou escondendo nada, eu não estou segurando nada. Aqui está tudo, os ossos e a podridão, o medo e a vergonha, o cansaço de fingir. Está tudo aqui. Senhor, nas minhas mãos abertas, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora peçamos a Maria, ela que nunca precisou de cal branca, ela que era por dentro o que era por fora, cheia de graça, sem fachada, sem disfarce, transparente diante de Deus e diante do mundo. Peçamos a ela que nos ensine essa transparência que liberta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero abençoar você agora, e eu quero que essa bênção não fique na superfície, que ela não seja mais uma camada de tinta, que ela entre, que ela desça até onde dói, até onde você esconde, até onde ninguém vai. Que o Deus que vê por dentro dos sepulcros abençoe o que está por dentro de você, que Ele não pinte por cima das suas feridas, mas que as toque com as mãos, aquelas mesmas mãos que têm marcas de pregos, porque Ele também foi aberto, também foi exposto, também teve o interior revelado ao mundo, e não morreu de vergonha, morreu de amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça brilhar sobre ti a sua face, e que essa luz ilumine não a tua fachada, mas a tua verdade, e que Ele te dê a paz, não a paz de quem esconde, mas a paz de quem foi encontrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ir, eu quero deixar algo com você para hoje. Não é uma tarefa, é um lembrete. Em algum momento deste dia, você vai ser tentado a pintar o túmulo, vai querer dar uma resposta que não é verdadeira, vai querer postar algo que não corresponde ao que sente, vai querer sorrir quando quer chorar, vai querer dizer estou ótimo quando está desmoronando. Quando esse momento chegar, lembre-se da cal branca, lembre-se de que Jesus não se impressiona com a pintura, Ele olha por dentro e então, mesmo que não consiga ser totalmente honesto com o mundo, seja honesto com Deus, nem que seja numa frase sussurrada no meio do trânsito: Senhor, por dentro não está bonito, mas eu não vou mais fingir, porque Deus não veio buscar sepulcros perfeitos, Ele veio buscar túmulos abertos, lugares onde a verdade respira, pessoas que pararam de pintar e começaram a viver. Paulo terminou sua carta com a própria letra. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Ele não usou um secretário, não usou uma versão editada, escreveu com a sua mão, a sua letra imperfeita, o seu traço verdadeiro, e disse: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Que essa graça esteja com você, com a sua versão verdadeira, com os seus ossos expostos, com o seu interior sem tinta, porque é exatamente ali no lugar que você mais esconde que Deus mais quer morar. Não pinte o túmulo, abra-o. Tenha um dia abençoado. Nos vemos amanhã. Fique com Deus.